Olá, meu nome é Hidalgo Romero, sou produtor, diretor e roteirista de documentários há 15 anos. Sou um dos sócios da produtora Laboratório Cisco, de Campinas, interior do estado de São Paulo. Tenho assinado roteiros para séries televisivas, para curtas-metragens, médias e 2 longas. Fica aqui o convite para vocês conhecerem a nossa produtora. Eu queria começar dizendo que o roteiro do documentário não é uma coisa só. Existem muitas formas de você pensar e fazer o roteiro no documentário. Existem muitas experiências e não existe um manual que defina completamente como se trabalha o roteiro no documentário. Então, hoje eu vou compartilhar um pouco da experiência que eu tive e a experiência que eu tenho no campo do roteiro. A primeira pergunta que os diretores, produtores, roteiristas devem se fazer, honestamente, para si mesmos, é: minha ideia, minha proposta de documentário é relevante? Ela interessa a mim mesmo e a alguém? Ela dialoga de alguma forma com os temas contemporâneos? Ela acrescenta algo a algum debate, acrescenta algo a uma ação? Pode parecer estranho, mas pensar sobre a nossa ideia talvez seja o primeiro passo para você desenvolver o roteiro. Honestamente, eu tive uma boa ideia? Essa é uma pergunta muito importante de se fazer. E seguida a essa pergunta, tem uma outra pergunta também muito importante, que é para entender desde onde o roteirista e o diretor e o realizador estão falando, que é: quais são as minhas motivações para desenvolver esse projeto e esse roteiro? Essa pergunta ela é muito importante, na verdade, em alguns editais, inclusive, ela é feita. E ela diz um pouco por que nós resolvemos falar sobre esse assunto e desde que lugar. Uma pergunta que a gente pode se fazer no campo das motivações é: será que eu sou a melhor pessoa para falar sobre esse assunto? Será que um filme sobre esse assunto não deveria ser feito por outra pessoa que não eu? Bom, seguidas a essas duas perguntas, se meu projeto é relevante e quais são as minhas motivações, a gente começa a entrar no campo do projeto do documentário. E eu diria que o roteiro do documentário ele está inserido no projeto do documentário. Nessa etapa, que é anterior às filmagens, o roteiro é uma espécie de consequência natural de outras etapas que eu vou elencar aqui agora. Além disso, eu entendo o roteiro do documentário como tendo 2 etapas importantes. Primeiro, o roteiro inserido no projeto do documentário, e segundo, o roteiro de montagem, que é aquele roteiro que é feito a partir do material filmado, a partir da objetividade das imagens filmadas. Este segundo roteiro, roteiro de montagem, que em geral é feito pelo roteirista, pelo montador ou pelo diretor, porque muitas vezes o roteirista é o montador e outras o roteirista é o diretor, ele é feito às vezes em paralelo às filmagens, mas às vezes depois das filmagens. Então hoje nessa conversa a gente vai falar sobre o projeto do documentário, no qual o roteiro está inserido, e o roteiro de montagem, que é posterior ou em paralelo às filmagens. Bom, quando a gente fala no projeto de documentário, a gente no fundo está querendo entender qual é o filme que está na cabeça do diretor, ou do realizador, ou do produtor, ou do roteirista. Mas qual é o filme que está na cabeça de quem vai realizar o documentário? Porque nessa etapa, o roteiro é, para mim, ao mesmo tempo, um caminho e um horizonte. Isso é um documento literário que será escrito, que contém tudo aquilo que está pairando na cabeça do realizador e que vai se concatenar numa narrativa audiovisual. Ao mesmo tempo, é aquilo que o realizador gostaria de fazer. Então, o projeto do documentário, ele está muito mais próximo da ideia do filme
que o realizador tem do que de fato do filme que será feito. Porém, quanto mais claro estiver na cabeça do realizador qual é esse filme, qual é o seu projeto, maiores são as chances de você conseguir fazer um bom filme. A primeira coisa que a gente deve pensar num projeto de documentário é quais são os objetos deste projeto, quais são os objetos desse filme. O que são objetos? São as coisas que você quer filmar. Então eu vou dar um exemplo de uma série chamada Da Nascente à Foz, que eu filmei entre 2019 e 2020 e que ficou pronta no final de 2020 e foi ao ar no canal Futura. A série Da Nascente à Foz é uma série sobre rios, e como o próprio nome sugere, são episódios, são 13 episódios de 26 minutos, no qual cada episódio vai da nascente à foz de um rio. Quais são os objetos desta série? Primeiro, os rios. Segundo, personagens. Terceiro, paisagens. Quarto, ações em curso. Quinto, uma coleção de rostos. Vou explicar agora. O rio é o grande objeto, é o objeto principal da série. Então, tá tranquilo de entender. Os personagens são aquelas pessoas, para mim, que habitam ou atuam, e muitas vezes habitam e atuam, nas margens dos rios. Muito bem. O terceiro objeto são as paisagens, que podem ser naturais, podem ser resultado da agricultura ou podem ser urbanas. O quarto objeto que me interessou nessa série são as ações em curso, que podem ser reuniões, ocupações, brigas, conversas, momentos de lazer, deslocamento, passeios. Mas são ações em curso, em geral, ou quase sempre, realizadas pelos personagens. E finalmente me interessava ter uma coleção de rostos, para eu ter registrado as feições das pessoas que moram e atuam nas beiras dos rios. Então a minha série contém 5 objetos. Quanto mais claro estiver para você os objetos da tua série, do teu roteiro, mais claro e mais fácil ficará para você articular esses objetos na narrativa. Bom, a segunda coisa a se pensar, para além dos objetos, é qual é a minha estratégia de abordagem desses objetos. Como eu pretendo registrar esses objetos. Isso será impresso no seu roteiro, então é um ponto bastante importante de se pensar. Então, por exemplo, seguindo esses 5 objetos. Os rios, eu queria filmar eles a partir de fora deles, das margens de uma colina, de algum lugar ou de um drone, de modo que eu tivesse uma imagem de fora dos rios, mas eu também pensei que eu queria ter imagens de dentro dos rios, isso é, de um barco, se o rio for raso eu mesmo vou para lá, ou de uma ilha, mas uma imagem que pudesse ver o entorno dos rios e ele próprio. E também pensei em imagens subaquáticas, ou seja, do interior desse rio. Meu segundo objeto são os personagens. O que me interessava desses personagens? Que fossem personagens que vivessem e atuassem na beira dos rios. Não me interessou nessa série especialistas que não tinham um trabalho nas margens dos rios. Esse local aqui é uma mina, né? Mas se ela não tiver árvore ao redor, ela vai aprofundar. O que acontece? Ela aprofunda, assim como nós aqui, não vai ter mais água. Como não tinha, né? Como quando entramos estava seco.
Aqui era igual aí à frente, aí tudo era só pasto. A maneira com que eu resolvi abordar esse objeto são basicamente duas. Ou entrevistas formais, ou um esquema cinema direto, no qual eu filmaria eles atuando, existindo, fazendo coisas. O meu terceiro objeto são paisagens. Nesse caso, como eu queria de fato compor uma paisagem desses rios, eu precisei dedicar um tempo à criação dessas imagens do meu terceiro objeto. Então, planos mais compostos, mais equilibrados, que precisavam de um certo tempo para serem realizados. O meu quarto objeto são ações em curso, e aí a escolha é câmera na mão, sem interferir nessas ações e filmando as pessoas e os personagens em ações em curso. Que, como eu disse, poderiam ser ocupações, conflitos, deslocamentos, celebrações, reuniões amistosas com amigos, passeios e etc. E o quinto objeto da minha série pedia uma coleção de rostos, ou seja, planos fechados, fixos através de um tripé, no qual meus personagens, as pessoas que eu filmava, olhavam diretamente para a lente. A partir do objeto e das estratégias de abordagem desse objeto, eu começo a construir na minha cabeça uma ideia do filme que eu quero ter. O que me leva a um terceiro ponto dentro do projeto de documentário, que é quais são meus procedimentos narrativos. Como eu vou articular os meus objetos e a forma com que eu resolvi filmá-los. Bom, então eu começo com deslocamentos, com paisagens, com a descrição do lugar, depois eu apresento os personagens, que vão me apresentar quais são os conflitos, que vão se deslocar para determinado local. Os procedimentos narrativos, eles estão muito no campo da criação narrativa, que é, na verdade, o filme que você gostaria de fazer. Então é um procedimento mental de você, de fato, visualizar o filme que está na sua cabeça. Os procedimentos narrativos nos levam ao quarto ponto do projeto documentário, que é a estrutura narrativa. Então aqui eu vou emprestar um exemplo de uma outra série que eu realizei, chamada Taquaras, Tambores e Violas, que tem como tema central a construção artesanal de instrumentos musicais da cultura popular brasileira. Gosto muito da minha terra, eu moro em Capivari. Gosto muito da minha terra, São João que me perdoe, só que eu vou falar aqui. São João que me perdoe, só que eu vou falar aqui. Precisa acabar vacilo, adentro de Capivari. Precisa acabar vacilo, adentro de Capivari. Eu moro em Capivari. Gosto muito da minha terra, eu moro em Capivari. Gosto muito da minha terra, São João que me perdoe, só que eu vou falar aqui. Então eu fui buscar personagens artesãos que construíssem esses instrumentos, desde a obtenção da matéria-prima até o instrumento pronto. Então a minha estrutura narrativa principal eram esses artesãos construindo esses instrumentos. Esse era uma espécie de pilar ou espinha dorsal desta série. Porém, em torno dessa narrativa principal, eu tinha pelo menos outras duas narrativas, que eram os mestres e mestras da cultura popular, que apresentavam para a nossa equipe o entorno, as famílias, os contextos e também as músicas que seriam cantadas, de um lado, e de outro, a narrativa da festa, que seria realizada, na qual esse instrumento iria ser executado. Então, a minha estrutura central era a construção artesanal desses instrumentos. Em torno dela, eu tenho outras duas narrativas paralelas que vão se costurando sobre o contexto dessa manifestação e a própria festa na qual esse instrumento é utilizado. Então, se você visualizar a estrutura narrativa como uma narrativa principal que em torno dela giram outras micronarrativas,
você quase forma um desenho mental da estrutura narrativa do seu projeto. Recapitulando, a definição dos objetos, das estratégias de abordagem, nos leva ao procedimento narrativo desses objetos. Os temas, os lugares, as questões que serão filmadas, que por sua vez nos levam à estrutura narrativa do nosso projeto. E quanto mais claro tivermos sobre essa estrutura narrativa e como esses objetos se articulam, se dialogam ao longo da minha narrativa, mais simples será a construção deste roteiro. Com todos esses elementos em mãos, eu consigo trabalhar numa sinopse. E aqui, em geral, os editais pedem sinopses de dois tipos. Uma sinopse mais curta, também chamada de storyline, e uma sinopse mais longa, chamada de sinopse. Essa sinopse mais curta, ou storyline, ela tem que ter em uma frase, ou talvez um parágrafo, a definição principal, os elementos essenciais do filme que você quer fazer. Esta é uma série que percorre da nascente à foz de rios brasileiros, buscando conflitos humanos e conflitos ambientais. Esta é uma série sobre a construção artesanal de instrumentos brasileiros da cultura popular. A sinopse mais curta, ou storyline, ele tem que ter, de uma maneira clara, os principais pontos nos quais o meu documentário ou a minha série documental se apoia. E o curioso é, se você não for capaz, como realizador, como roteirista, de escrever um storyline que seja claro e que traduza com clareza qual é a tua ideia, provavelmente a tua ideia também não está clara para você. E aí eu volto nas etapas anteriores até que ela fique clara. Então, esse storyline ou sinopse curta, ela é muito importante para entender se você mesmo tem clareza daquilo que você quer fazer. Uma vez que você conclui esse storyline ou sinopse curta, você vai finalmente para a sinopse, que é um texto, geralmente de uma página, de uma lauda, que apresenta os objetos, os procedimentos narrativos, a relevância do tema, a tua motivação, como tudo isso está articulado numa narrativa, os procedimentos narrativos e como é essa estrutura narrativa. Você apresenta os personagens, você apresenta os conflitos, você apresenta aquilo que te interessa como realizador. Essa sinopse, ela tem uma função importante no projeto do documentário, que, assim como storyline, ela evidencia os êxitos e as falhas do teu projeto, porque ela vai colocar em uma página as ideias essenciais daquilo que você quer fazer, da estrutura do teu projeto. E mais uma vez, se você não conseguir trabalhar de uma maneira clara, fluida e interessante a sua sinopse, provavelmente ela também não está clara para você. E aí voltamos aos pontos anteriores. Quando todos esses elementos estiverem bem construídos, sólidos e claros para você, a relevância do tema, as motivações que te levam a realizar esse projeto, os objetos do filme que você quer fazer ou da série, as estratégias de abordagem desses objetos, os procedimentos narrativos que serão utilizados e a estrutura narrativa, a sinopse curta e a sinopse longa, todos os elementos para você trabalhar o roteiro do documentário estão colocados. Esse roteiro, na etapa de projeto do filme anterior às filmagens, ele é um roteiro criativo, isso é o filme que o diretor, o realizador, gostaria de fazer. É o filme que está na cabeça desse realizador. E não será necessariamente o filme que será feito. Até porque muitas vezes vocês não conhecem todos os personagens e nem vão ter controle de todas as situações colocadas. Sequer as geografias daquilo que será filmado vocês conhecem. Então, ele é de fato um roteiro criativo, que traduz muito mais aquilo que está na sua cabeça, os seus anseios, os seus desejos, a forma com que você pretende construir o filme, do que o filme propriamente dito. E daí é o seguinte,
você escreve esse roteiro e relê, se ele não estiver bom, sedutor, fluido, interessante, agradável, você precisa trabalhar mais. Porque quanto mais redondo, quanto mais fluir esse roteiro, maiores são as chances de você ter domínio de todos os elementos que você vai ter em campo. Bom, feita essa etapa do projeto do documentário, a gente vai para o roteiro de montagem. O roteiro de montagem, assim como esse projeto, não tem uma única forma de ser feito. Não há um manual que diga como montar, como construir o roteiro do teu filme e montá-lo de uma maneira satisfatória. No entanto, existem alguns elementos que, se você estiver ciente deles, vai facilitar a construção do teu roteiro de montagem. Uma das coisas que é muito importante você pensar é, se o seu projeto for um projeto de personagem, quais são esses personagens filmados? Lembrem-se que agora a gente tem um material filmado. É isso que teremos. Teremos que nos virar com isso. Esses personagens estão bem construídos? Eles são personagens complexos que evidenciam inclusive as contradições das pessoas? Você dedicou tempo a eles, a relação? Eles executam ações, eles realizam ações em diversos lugares, de modo que você tenha uma apreensão plural desses personagens? Existe um personagem principal em torno do qual outros personagens se articulam? Dedicar tempo a pensar os personagens que vocês construíram durante as filmagens é fundamental para o seu roteiro de montagem. A segunda coisa é o conflito. O conflito é aquilo que precisa acontecer, deve acontecer, todos gostariam que acontecesse, mas não acontece por alguma razão. O conflito é quando o personagem deseja algo, viver algo, ter algo, fazer algo, ser algo e não consegue. Ou seja, o conflito é aquilo que de alguma maneira organiza o teu filme em torno do problema, do conflito. O conflito não é necessariamente um problema, mas é de alguma maneira algo que articula a narrativa. Algo precisa ser feito e não está sendo feito. Ter claro a ideia de conflito é essencial para você construir um roteiro de montagem. A solução seria ninguém morar na várzea, mas infelizmente devido ao déficit habitacional que tem no país, no Brasil, as pessoas vêm morar realmente na Bahia, historicamente vêm morar nas regiões periféricas, na beira do Rio Tietê, porque não tem política pública. Um outro elemento emprestado também da ficção, muito comum à ficção, e que a gente pode usar num roteiro de documentário, num roteiro de montagem, é o conceito de ponto de giro, que é o momento na história em que as coisas fluíam de uma determinada forma, algo acontece e elas passam a fluir de outra maneira. O ponto de giro no roteiro de montagem é quando a sua história que vinha por um caminho passa a ir para outro a partir de uma ação de um personagem ou de algo que tenha acontecido, de um evento. Não, ele não sabe que é tirar, expulsar a gente de qualquer jeito, é assim. Aí disse, não, mas você não tem terra. E quem foi que fez terra para vocês? Tu é o Deus de vocês que dá direito da terra e é nós não. Mais uma vez, o roteiro não precisa ter necessariamente um ponto de giro. Mas, quando ele tem um ponto de giro, é importante você ter clareza de que esse recurso existe dentro da narrativa audiovisual. O quarto ponto do roteiro de montagem é um pouco a ideia de atos, que são blocos dentro do filme nos quais há uma concordância de determinadas ações, que há uma unidade de determinadas ações. Então há um momento em que você apresenta os personagens, há um momento em que você apresenta o contexto, que você apresenta o conflito, você insinua ou mostra como será essa narrativa. Como seu filme está estruturado? Em que grandes blocos ou grandes atos teu filme está estruturado? Porque no roteiro de montagem, você não precisa montar ele do começo ao fim, linearmente. Você pode montar por grupos de ações, né? Ah, o personagem foi para uma manifestação.
O personagem fez uma viagem. Bom, então esse será o bloco da viagem. Mesmo que depois você ache que fica mais interessante misturar, construir ações paralelas, é importante que você tenha claro, estruturalmente no seu roteiro, que o seu filme pode ter grandes blocos, momentos, que se configuram como unidades narrativas. Então é importante no roteiro de montagem você ter essa ideia clara. Finalmente, quando você tende a resolver o teu conflito, muito próximo do final do teu filme, há uma espécie de clímax, que é o momento em que as revelações são colocadas, as conclusões são feitas, as amarrações das ações são construídas. O clímax é o momento alto do teu filme, que pode ser emocional, pode ser uma grande conclusão, pode ser racional. Vamos brincar! Da salvação. Assim, anda aqui, ó. Corre lá pra abrir. Vambora, vambora. Vambora, gente, vambora. Eu não conto nossa história se não tem coração. Se não tem tua mão metida dentro do mundo guardado em meu coração. A vida vivida juntos, Maria, pra perdição. Não existe também um modelo pré-definido, sem o clímax seu filme não acontece. Mas se você pensar que uma narrativa documental, uma narrativa audiovisual é também um passeio no qual você convida e conduz o seu espectador, seria interessante que houvesse na tua narrativa um momento intenso, um momento no qual todos os outros elementos da tua narrativa convergem. A isso chamamos de clímax, que pode ser construído de muitas formas, a depender da articulação dos atos, dos pontos de giro, dos teus conflitos e dos teus personagens. Bom, aqui falamos então do projeto de documentário, que inclui o roteiro de documentário no momento anterior à filmagem, e do roteiro de montagem ou roteiro de documentário em paralelo ou posterior às filmagens. A partir desses dois tipos de roteiro, a gente consegue construir um roteiro para o nosso documentário e uma narrativa documental, uma narrativa audiovisual com diversos elementos que se articulam. É isso, espero ter contribuído de alguma forma com o teu projeto de documentário e espero que essa conversa te ajude na construção do roteiro de documentário e da narrativa fílmica. Um grande abraço. Obrigado.